Divina misericórdia, divina misericórdia. Bem-vindo ao Cenáculo da Misericórdia. Não se esqueça de ajudar a nossa devoção a crescer ao gostar, comentar e partilhar a misericórdia de Jesus. Ser santo. O que é ser santo? Eu leio ou começo direto na... Você lê o nosso objetivo, que esse aí é o objetivo da nossa lição, né? Você lê o objetivo, depois você começa a ler. A Liliana está aí, eu esqueci de pedir para ela falar um oi para o pessoal, perdão, viu, Liliana? Se você quiser falar alguma coisa, fica à vontade, e nós já começamos na sequência. Cadê você? Meu boa noite, porque boa noite na paz do misericordioso Jesus e de nossa diletíssima mãe, Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia. Quando eu cheguei, vocês estavam assim numa conversação bastante acalorada, né? Bastante de muita unção. E eu fiquei quietinha, só ouvindo, né? O entusiasmo todo de vocês. Eu vi você chegar. Então é isso. Que nós possamos ter um abençoado encontro. Já pedimos, a Fifi já rezou, já pediu a presença do Espírito Santo. E olha só, que responsa, né, dona Fifi? É muita responsabilidade sua e nossa, né? De todos nós. Aí, né? Olha, só por Jesus, né? É por você, pelo Senhor Jesus, ele está aqui no quadro ao meu lado. Porque nós vamos assim, colocando os nossos, né? Vamos fazendo, entre aspas, escolhas de acordo realmente, né, com as nossas possibilidades. Com a graça de Deus, ele nos deu a paz. Mas nosso compromisso é intenso, né? Então espero corresponder e agradeço a ele confiar nesse tema tão impactante. Meus amados, para mim foi impactante. Então, após lermos esse objetivo, eu quero assim também partilhar com vocês uma experiência a minha experiência nesse caminho, né? Que hoje, pela graça de Deus, eu tenho conseguido ir à comunhão diária, e hoje eu vivi um momento muito lindo, né, na presença real de Jesus, como vocês disseram. Então, eu quero partilhar com vocês o que eu vivi ao longo desses 17 anos, e hoje eu tive a confirmação do meu chamado. Amém? Então, após esse objetivo, eu gostaria de partilhar algumas verdades da fé que eu fui descobrindo ao longo desses anos. Amém? Amém. Então, vocação à santidade. Então. Na condição de filhos de Deus, dia a dia somos convidados a conformar a nossa existência, pensamentos, desejos, gestos, ações, segundo o modelo do Filho de Deus feito homem. Um minutinho só. Então, aqui, segundo o modelo do Filho de Deus feito homem, né? Nós caminhamos na estrada de Jesus, né? Ele é o caminho. E assim, quando eu digo para vocês que nós estamos no módulo 4, talvez alguns estejam no módulo 1, começando agora, mas o que eu gostaria de dizer para vocês, para quem não me conhece, né, que eu sou Liliana, aqui do extremo oeste do estado de São Paulo, Presidente Venceslau, uma cidade bem próxima a Presidente Prudente, diocese de Presidente Prudente. Eu sou consagrada desde 2014. Entretanto, o meu verdadeiro encontro pessoal com o misericordioso foi em 2009. De 2009 até 2014, né? 2012 nós introduzimos eu não parei. Depois que eu vivi o encontro, ele foi me dando as condições de eu permanecer. Eu não sabia nada, eu tinha ouvido falar no terço da Divina Misericórdia, né? Mas vejam bem, 2009, 10, 11, 12, 13, foram 4 anos, né? 5 anos para ser consagrada.
E o que eu gostaria de partilhar é que, né, em 2012, nós introduzimos a primeira caminhada da Divina Misericórdia em Presidente Venceslau, que acabou sendo uma referência para a Diocese também. Mas assim, que eu não tinha conhecimento da formação, do estudo, eu não sabia, inclusive, que tinha um estatuto, né? No entanto, tudo que nós fomos fazendo, pela graça de Deus, depois, quando nós tivemos acesso ao estatuto, é impressionante. Nós estávamos no caminho exatamente do que propõe o estatuto, né? E ao longo a gente vai percebendo, vai aprendendo muito sobre esse caminho da vocação à santidade. Então, o que eu gostaria de dizer para vocês antes desse módulo 4 é assim: o que eu pude perceber aos olhos da fé, né? Quem já fez o primeiro módulo, né, teve uma visão geral da Divina Misericórdia, né? As principais mensagens logo no início, o papel dos intercessores de Nossa Senhora, Santa Faustina, Deus Pai, Deus Filho. Depois, no segundo módulo, a gente já delimita para a misericórdia as 5 formas de divulgação, as obras de misericórdia, e 50% do módulo é sobre a Eucaristia, né? No módulo 3, delimita mais ainda, né? E nós vamos ver, foi um estudo bastante profundo sobre o sacramento da reconciliação, da confissão, né? E das virtudes, né? Das virtudes embasadas, inclusive, nas virtudes de Nossa Senhora. E todos os diretores nossos, né, do santuário, eles são consagrados ao Imaculado Coração de Nossa Senhora. Então, né, as virtudes para que nós perseveremos neste caminho. E agora, nesse 4º módulo, nós vamos entender o porquê de estudar passo a passo cada virtude, né? Porque aqui, né, já é para os fortes, já é realmente para quem já perseverou, né? Que já vai tendo discernimento desse caminho de santidade, esse caminho que é a presença do Espírito Santo nos deixado por Jesus, que ele disse que não nos deixaria órfãos, nos deixou a sua mãe, nos deixou o Espírito Santo, né? E é o Deus conosco, essa presença viva, né? E a nossa peregrinação para a nossa meta. Qual é a nossa meta? É o céu. Então, de forma que nós devemos dar muitas graças a Deus pela perseverança, porque aqui, nesse módulo, nós vamos assim, para mim foi impactante quando eu cheguei aqui, porque eu pude entender muitas e muitas coisas que eu vivi ao longo, né, desses 3 primeiros módulos. Então, para mim, foi impactante nesse sentido, porque foi assim, desmistificando muitas concepções que eu tinha. No entanto, foi assim, sendo confirmado pelo estudo que a gente estava no caminho certo, Então, neste caso, gostaria só de complementar aqui para vocês, quando fala, né, que foi impactante por conta da questão da vocação à santidade, que é o título aí, ó. Então, nós temos qual é a nossa vocação? É ser santo. Todos os fiéis são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Sigamos os santos passos de quem é santo, né? Nos levantando, arrependendo dos nossos pecados,
com os olhos fixos em Jesus, para chegar lá naquela meta, né, que é o céu. Então, estamos no caminho da santidade. É lindo, é lindo. É desconcertante? É, porque aí nós vamos ver, de repente nós tínhamos uma ideia, entre aspas, distorcida do que é ser santo, né? E ao mesmo tempo que você pensa, meu Deus, Deus me quer santo, santa. É um confronto. Mas vamos entender isso à luz da palavra. Amém? Sigamos. Sagrada Escritura. Efésios, capítulo 1, versículo 4, 15 e 18. Pois nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e imaculados diante dele no amor. É por isso que, ao conhecer a fé que tendes no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, que ele ilumine os vossos olhos do vosso coração, para que compreendais qual a esperança que nos veio pelo seu chamado, e quais as riquezas da gloriosa herança reservada aos santos. Pode ler já o segundo também, que daí eu faço uma explanação geral. Ok. Pedro 1, capítulo 1, versículo 15 e 16. Sede santos em toda a vossa conduta, assim como é santo aquele que vos chamou. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Quem está aí, dá um joinha aí para eu saber. Você está ouvindo, Nadir, bem? Sim, bem. Ah, então tá bom. Bom, lá em Efésios, eu assinalei ali, ó, antes da criação do mundo. Ora, estávamos predestinados a ser santos e imaculados no amor. Então nós já estamos no plano de Deus, né? Deus tem um propósito para cada um de nós, certo? Depois eu assinalei ali, ó, e a vossa caridade para com todos os santos, né? A condição para isso é ter fé, é ter fé e vontade de chegar ao céu. A condição, caridade, bondade, a todos os santos, tê-los como exemplo, né, a respeito da comunhão dos santos. É engraçado que há pouco tempo eu estava fazendo alguns propósitos e eu dizia, eu estava com muita intimidade, assim, acreditando muito nessa comunhão dos santos. Raramente eu peço a intercessão de um santo só, mas sempre, né, eu busco ajuda ao Espírito Santo, quais que poderão nos ajudar em determinada situação. Então, para que sejamos iluminados e tenhamos o coração aberto para o entendimento desse chamado a ser santo. Então, a importância de termos caridade, de termos respeito e também buscar, né, saber estudar a vida dos santos. Principalmente agora estudando a vida de Santa Faustina, vamos percebendo que a santidade realmente é por aqui e agora, né? Então, tê-los como esse exemplo, a riqueza desse chamado já estava lá no início, reservado por Deus a ser santo, a ter o céu como nossa meta. E olha que em Pedro não está apenas escrito, é uma ordem, né? É um imperativo, sede santos, ou seja, seja santo. Aí a forma do imperativo. Ele não está dizendo, ele está ordenando. Como é santo aquele que vos chamou. Então, como diz lá em cima, né? Já estava no plano divino. Ele nos chamou para a santidade, né? O chamado é ser santo.
Veja que é um imperativo, é uma ordem, ser santo em toda a sua conduta, como aquele que nos chamou. Ora, Deus nosso Pai, né, se somos feitos à sua imagem e semelhança, né, então, a nossa vocação é buscar como? Aí que ele disse lá, caridade e respeito para com os santos, aqueles que nos precederam. Então, é estudando, é analisando, é observando, né? É admirando os feitos desses santos que nós vamos ver que é possível. E lá no final nós vamos entender também por que tanta batalha, por que tanta, né, tanto combate. Sigamos. Esqueci. Apóstolos? AP? Apocalipse. Sim, Apocalipse, não me veio na cabeça. 14, 12 e 13. Aqui está a perseverança dos santos que observam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eu ouvi uma voz do céu que dizia: escreve, felizes os mortos que morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, que descansem dos seus trabalhos, porque as suas obras os acompanham. Olha que interessante, né? O resultado dessa perseverança, dessa obediência aos mandamentos de Deus, de manter a fé em Jesus Cristo, que para nós, apóstolos da Divina Misericórdia, é confiar plenamente, buscando o exemplo de Santa Faustina, de Nossa Senhora, Padre Sopótico, São João Paulo II, né? Qual que é o fruto de tudo isso? O resultado é descansar dos seus trabalhos, é o descanso eterno, é a vida eterna em Deus. Felizes os que morrem em intimidade, em amizade com Deus, por Jesus Cristo, na graça de Deus, porque alcançarão o céu. Ele é o caminho, né? E aqui também me chama, está lá nas bem-aventuranças, né? Felizes os que são misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque as suas obras os acompanham. Que obras? As obras de caridade, as obras de misericórdia. Contudo, que elas estejam em consonância, em intimidade com Jesus Cristo, com Nossa Senhora. Elas têm que ser feitas com os adornos que Jesus Cristo nos deixou. Está no diário, não recordo agora a passagem, mas que ele diz que os adornos, os nossos enfeites, é o amor, a humildade e a pureza de intenção. É assim, é o tripé, né, das nossas obras de misericórdia. Elas têm que ser muito verdadeiras. A base é o amor, é a humildade, é a reta intenção. Então, aqui cai por terra o ativismo, né? Fazer por fazer, fazer por aparecer. Jesus vai olhar o coração. O que acompanhou verdadeiramente essas obras de misericórdia? É algo que a gente aprendeu muito na Divina Misericórdia. É a verdade, é a humildade, é o amor. É não fazer as coisas por obrigação, mas por amor, com a reta intenção, com a pureza de intenção. Continuemos. Catecismo número 2013. Todos os cristãos de qualquer estado ou ordem são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Mateus capítulo 5, versículo 48. Com o fim de conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo.
Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como se demonstra luminosamente na história da Igreja pela vida de tantos santos. E aí voltamos, né, a essa informação que esse imperativo, né, somos chamados a ser santos, sede santos, né, é o nosso chamado. Todos os cristãos, com todos os batizados que se tornaram família de Cristo, são chamados à santidade, feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí, para isso, usar das forças recebidas. A nossa igreja é tão rica, né? Tem os sacramentos, orações, adorações, tem a vida dos santos, tem esse catecismo que nos ensina tudo. Então, façamos uso dessa riqueza que a nossa igreja oferece, certo? Cuja finalidade, para quê? Para que serve? Cumprindo tudo, essa vontade de Deus, de sermos santos, de estarmos segundo os seus desígnios, nos dedicarmos à sua glória, ao serviço do próximo. Quando entendemos verdadeiramente o nosso papel na igreja, nesse caminho, nessa igreja peregrina, então sim, vamos glorificar a Deus. As nossas obras têm de ser verdadeiras, têm de ser amorosas, né? Com o serviço, né? Quando vamos entendendo essa riqueza, quando vamos entendendo quanto somos amados por Deus e nos sentindo amados, transbordamos esse amor e fazemos as coisas por amor, não por obrigação. Gente, o resultado disso é estarmos verdadeiramente buscando, vai trazer a santidade do povo de Deus, a qual vai se expandir e novos santos vão ser proclamados, né? Como se demonstra luminosamente, ou seja, refletido, né, nos santos, na história da igreja, a vida de tantos santos que são santos porque perseveraram nesse caminho de obediência, perseveraram no caminho da graça, enquanto muitos desistiram. Eles são para nós a motivação, né, para que nós possamos perseverar com amor, com esperança, rumo à nossa meta, que é a igreja celeste, é o céu. Né? Eu nunca esqueci de uma formação uma vez, uma irmãzinha augustiniana disse assim, que nós temos que ter a coragem de oferecer o céu para as pessoas, né, de falar dessa vida eterna, que nunca acaba, porque ela já é construída aqui na Terra. Então, a nossa meta é o céu, é a pátria celeste. Amém? Continuemos. Catecismo 2014. O progresso espiritual tende à união sempre mais íntima com Cristo. Esta união recebe o nome de mística, pois ela participa no mistério de Cristo pelos sacramentos, os santos mistérios, e nele, no mistério da Santíssima Trindade. Deus chama a todos a esta íntima união com Ele mesmo, que graças especiais ou sinais extraordinários desta vida mística sejam concedidos apenas a alguns em vista de manifestar o dom gratuito feito a todos. E esse progresso espiritual, ele é processual. E aqui tem assim, como eu disse para vocês, vamos partilhar o que a gente experimenta, né, nessa obra, nesse apostolado. É processual, é passo a passo. Você vai crescendo para cima, para Deus. E o que acontece? Nem todos têm a paciência de permanecer. Eu estou dizendo isso
com base, né, na experiência mesmo. É lamentável, mas muitos se consagram e não renovam a consagração. Eu não sei se porque talvez não percebeu que esse progresso, né, essa união mais íntima com Cristo, primeiro porque ela vai acontecendo ao longo ela pode acontecer de repente, como vocês disseram aí no início, né, dessa explosão. Entretanto, para ela se manter, ela precisa ser alimentada, ela precisa ser abastecida, né? Então, nós vamos nos esforçando, no nosso esforço de cada dia, nós vamos percebendo essa presença mais próxima do Senhor. Eu experimentei muito isso na misericórdia divina por graça de Deus, não porque eu mereço, né? Creio que pela vida que a gente leva tão atribulada, é a graça de Deus, a misericórdia dele que nos alcança, realmente. Entretanto, nós vamos percebendo, a partir do momento que deixamos o coração aberto, que sentimos que algo, assim, sobrenatural aconteceu na nossa vida, é nossa responsabilidade manter essa chama, até para servir de testemunho para o outro. No caminho da Divina Misericórdia, nós vamos enxergando os sinais muito claros desse Deus conosco. Eu tive agora na semana da padroeira, né, da novena da padroeira, missas lindíssimas, temas maravilhosos, e um dos padres nos fez refletir muito, aquela passagem assim que diz na missa: o Senhor esteja convosco, e nós respondemos, Ele está no meio de nós. E ele nos fez pensar muito nisso. Será que você acredita nisso que você está respondendo? Você está rezando? Você sente a presença desse Deus? Você crê? O autêntico apóstolo da Divina Misericórdia, ele sente e ele vê sinais e prodígios desse Deus no meio de nós. Isso aí é algo que, para mim, foi fundamental, foi excepcional nessa espiritualidade, como eu disse, mas não é explosivo. O encontro que eu vivi com Jesus foi algo assim que me marcou profundamente, foi um divisor de águas na minha vida. Entretanto, é pela perseverança que você vai vendo muitas e muitas mais graças que ele vai dispensando à sua vida. Principalmente a temperança, o autocontrole, o autodomínio, o equilíbrio. Isso é uma graça para os tempos que nós estamos vivendo. Um tempo de ansiedade, um tempo de correria, um tempo que tudo está se atropelando. A misericórdia divina é necessária. Segundo ponto a destacar aqui, Santa Faustina viveu esses santos mistérios de forma extraordinária, a fim de nos alertar. Então, por isso que o diário é tão rico, Mas Deus chamou a todos para essa santidade. A gente não deve se escandalizar. Santa Faustina tinha dons extraordinários, mas nós temos dons e temos a vocação para ser santo. E ter essa temperança para sentir esse Deus comum. Por isso, quando dizemos assim, Jesus, eu confio em vós, quando ele deixou o verbo confiar, e não a palavra da fé, ele deixou um verbo confiar, porque confiar, a confiança, ela brota de uma fé viva, uma fé que extrapola os limites até da racionalidade. É uma fé de entrega, é uma fé de intimidade com Ele. Então, não nos escandalizemos, mas estamos num caminho de santidade.
Continuemos. Catecismo 2015. O caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve ascese e mortificação, que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, por começos que não têm fim. Aquele que vai subindo jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Meu Deus, que riqueza de informação aqui. A primeira delas, o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia, sem combate espiritual. Gente, como experimentamos isso no nosso dia a dia? Nesse caminho, que é o próprio caminho de Jesus. Né? Inclusive, eu fiz o último cerco de Jericó, que as irmãs do Instituto Rest fizeram, eu fiz junto. E num deles, ou dois, o Ironi, que tantos vocês falaram, ele conduziu, estava junto com as irmãs. E a irmã Raquel dizia assim, fica impactada, né, com os milagres, com os prodígios pelos quais ele tem essa graça. E aí ele falou, mas só Deus sabe o que eu fiz. Só Deus sabe o que eu vivo para chegar aqui. Então, assim, ele deixou claro que o combate é imensurável. Só ele sabe e a família dele o que eles passam para ser esse canal de graça. Então, é uma vida que se suga realmente a Deus. Né? Esse dom que é gratuito, mas que exige dele verdadeiramente, né, assim, se exaurir para Deus. Segundo ponto aqui que eu queria dizer com vocês, trouxe uma palavra aqui, né, envolve acesso. E eu fui procurar, do grego, que quer dizer exercício ou treinamento espiritual. Conjunto de práticas voluntárias, como renúncias, jejuns, mortificações e orações. Ora, no diário nós vemos o quanto Santa Faustina se esmera nisso. E mais, ela tinha que pedir, né, autorização para Jesus e autorização para as superiores, porque ela tinha problema sério de saúde, né? Então, a gente acompanha. Inclusive, assim, quem quiser ter uma visão mais ampla dessa santidade de Santa Faustina, lê a biografia dela, né, especialmente a última que foi lançada, amplia muito a nossa visão do cotidiano dela, de como ela era, do que ela viveu realmente. Eu acredito que sim, que amplia muito a nossa visão sobre a santa, da misericórdia. Então, é fato que esse caminho é dificultoso. É um caminho difícil, mas é fato também, né? Como diz aquela música, estamos em alto mar, não dá para voltar. Embora saibamos que é difícil, passamos por provações, a cada dia, né, vencendo um leão, vamos dizer assim, não queremos voltar. Como diz aqui, né? É só subir, jamais cessar, jamais deixar de progredir. Por quê? Porque já encontramos o céu, um pedacinho do céu aqui na Terra. Eu falo um pedacinho por quê?
Porque existe, né, nós vivemos num contexto humano, material, existe esqueci o nome da palavra, a concupiscência da carne, ela nos puxa para baixo. Então é uma batalha constante, mas nós, quem experimenta, né, esse amor, essa paz que só o Senhor nos traz, essa confiança, essa temperança, essa mansidão, essa certeza dele no meio de nós, então, não abandona a cruz. Ao contrário, abraça. E aqui me veio a figura do São Padre Pio. Ele diz assim, que aquele que tem Jesus no coração, a cruz não tem o peso da cruz, ela tem o peso de rosas. É isso que disse aqui. Apesar de ser um caminho de cruz, de renúncias, de combates, quem experimenta não abandona, porque sabe que é o caminho, a verdade e a vida em abundância que ele nos prometeu. Continuemos. Diário de Santa Faustina, número 1107. Hoje, durante a meditação, Deus deu-me a luz interior e a compreensão da santidade em que ela consiste. Embora já tenha ouvido isso muitas vezes em conferências, a alma o compreende de outra forma quando conhece pela luz divina que a ilumina. Nem graças, nem aparições, nem êxtases ou qualquer outro dom que lhe seja concedido tornam a alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. Esses dons são apenas o adorno da alma, mas não constituem a essência nem a perfeição. Pode continuar, irmãzinha. A minha santidade e perfeição consiste em uma estreita união da minha vontade com a vontade de Deus. Deus nunca força a nossa livre vontade. De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não, se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. É o Deus da misericórdia, é o Deus da bondade, né? Então, vamos lá, vamos pontuar. Tudo isso durante a meditação. Então, eu tive um aprendizado muito lindo no último Congresso da Misericórdia. E o Padre Edson disse assim, é obrigatório fazer o terço da misericórdia das 3 às 4? E ele me respondeu, não. O que Jesus pede nesse horário? Meditar sobre a sua paixão. Então, olha, quantas luzes ela teve durante a meditação. Então, a importância dessa meditação sobre a paixão de nosso Senhor. Segundo ponto, eu vou até aqui reler. Deu-me luzes, deu a luz interior e a compreensão da santidade e em que ela consiste. Então, outro ponto, as luzes, o discernimento que ela teve nesse momento, provavelmente ela estava em adoração. Outro pilar do apóstolo da Divina Misericórdia. Eu tive um Padre Edson que até fala, é um dos pilares. O apóstolo da Divina Misericórdia ele tem que ter essa atividade de adoração, de estar na presença de Jesus, adorando-o em espírito e verdade. Ali você conversa com ele, ali você o ouve, ali você vai tendo luzes, vai tendo revelações. Aqui na nossa cidade, os apóstolos têm uma obra de misericórdia chamada Quinta Eucarística. Um presente que ele nos deu. Inicia com missa ou celebração, de hora em hora, um apóstolo fica em adoração, mas não só o apóstolo, as outras pastorais também, sempre representando, alguns representantes de algumas pastorais.
E às 3 horas nós encerramos a hora da misericórdia, com o terço, com a via sacra. Olha, meus amados, vocês não têm ideia da riqueza, do quanto a gente vive a intimidade com Jesus. Então, se você não tem esse hábito de adorar Jesus, inicia. É algo, assim, maravilhoso para a nossa vida. É uma das nossas atividades como apóstolo eucarístico da Divina Misericórdia. Além da formação, do cenáculo, além das obras de misericórdia, da comunhão, da confissão, a adoração também. Ela é de suma importância para nós, para o nosso crescimento, né, para o nosso progresso espiritual. A santidade, a perfeição estão nessa estreita união com Deus, nessa intimidade, né? É o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ao próximo como a si mesmo. Então você precisa se sentir amado, né? Se sentir amado a ponto de transbordar esse amor e você irradiar para o outro. Que os santos, eles refletiam e refletem as luzes da Santíssima Trindade. Então, é essa estreita, união com o Senhor, essa intimidade com Deus da misericórdia, da compaixão, que te ouve e que fala com você também. Não é à toa que no final desse manual nós vamos ter os diálogos, né, de Jesus com as almas. Com certeza Santa Faustina viveu esses diálogos em momentos de adoração. Nós e Deus, Deus em nós, né? E ao aprendizado aqui no final, Jesus nunca nos iludiu, né, de que o caminho seria fácil. Nunca forçou ninguém, né? Portanto, quem o segue por livre e espontânea vontade, porque entendeu que é nele que está a verdadeira liberdade, a vida em plenitude. Então, no diário também, que ele diz assim, que ele quer que nós entregamos para ele o sacrifício da vontade. Que, na verdade, depois nós vamos ver lá no final, ele guia, né? Ele guia direta ou indiretamente, mas ele precisa da nossa vontade. Não é à toa que antes desse estudo, né, que é o quarto, nós estudamos as virtudes, né? Ele precisa desse nosso coração prudente, bondoso, né, paciente, enfim, das virtudes de Nossa Senhora. Continuemos. Diário 1333. Uma profunda tranquilidade inunda a minha alma. Nem uma nuvenzinha me encobre o sol. Entrego-me inteiramente aos seus raios, para que o seu amor realize em mim uma mudança total. Quero sair santa deste retiro, e apesar de tudo, isto é, apesar da minha miséria, quero tornar-me santa e confio que a misericórdia de Deus pode fazer uma santa até de uma miséria tão grande como sou eu, porque afinal tenho boa vontade. Apesar de todas as derrotas, quero lutar como uma alma santa e quero proceder como uma alma santa. Nada me desencorajará, assim como não se desencoraja uma alma santa. Quero viver e morrer. Desculpa? Pode continuar. Pode continuar. Tá bom. Quero viver e morrer como uma alma santa, olhando para vós, Jesus, pregado na cruz, como um modelo de como devo proceder. Procurei um exemplo em minha volta e não encontrei exemplos satisfatórios.
Percebi que a minha santidade estava como se atrasando, mas a partir do presente momento, fixei o olhar em vós, ó Cristo, meu melhor guia. Confio que abençoareis os meus esforços. Essa intimidade com Jesus traz para ela o quê? Tranquilidade, paz. Né? Então, e também, o que ficou claro para nós aqui? A fervente desejo que ela tem de ser santa. Então, ela tinha essa vontade, uma santa em construção. Ela tinha essa vontade e ela foi se esmerando para isso. Né? A boa vontade que Jesus nos pede, que ofereçamos esse sacrifício de vontade. Santa Faustina, a vida dela foi oferecer, né, esse sacrifício, porque ela tinha vontade, né? E isso não era tão complicado, era difícil, né? Nós sabemos que era difícil, mas ela progredia, porque ela tinha intimidade. E isso trazia profunda tranquilidade, paz, a conversão a cada dia para ela. Aí, continuando aqui, ó, nós temos ela deixava os olhos fixos em Jesus, que é outro aprendizado que nós temos que ter muito forte na nossa vida, na nossa caminhada cristã. É como o Papa Francisco dizia, nem para a direita, nem para a esquerda, nós temos que ser retos, nós temos que, os embates que nós vamos ter dentro da igreja, inclusive, nós não temos que olhar as pessoas, nós temos que olhar a meta, que é o céu, que é Jesus que está ali, né? Os olhos fixos nele, meditando sua paixão, colocando os nossos entraves aos pés da cruz, especialmente na hora da misericórdia, colocar nossos inimigos ali. Falar, Senhor, banha-os com a tua infinita misericórdia, eles possam ser envolvidos pelo teu amor. A exemplo de Nossa Senhora, exemplo de Santa Faustina, que mantiveram de pé, Nossa Senhora que ergueu a Igreja de Jesus Cristo, a Igreja da Misericórdia, né? E Santa Faustina deixa claro aqui, ó, confio que abençoareis os meus esforços. Então, Cristo, nosso guia, confiemos que Ele vai abençoar os nossos esforços. Tá difícil frequentar a igreja, tem muita desavença ali, fixa o seu olhar em Jesus. Ofereça o seu sofrimento pela conversão dos pecadores, pela sua conversão, pela conversão da sua família. Ofereça suas dores pela conversão dos pecadores. Essa riqueza, isso é a misericórdia. Né? É colocar o nosso nada aos pés daquele que é tudo. Com certeza, com o tempo, esses corações serão transformados. Eu estou emocionada porque eu vivo isso na minha família. Eu vivo isso na minha família. Já vai para quase um ano que eu estou colocando uma pessoa aos pés de Jesus. E vocês não têm ideia do quanto essa pessoa já teve o seu coração mudado. E o quanto meu coração já está moldando em amor por ela. Porque isso é um exercício. É aquele exercício que falou lá atrás. Nós temos que fazer exercícios para edificar na fé. O nosso progresso não vem de graça. Ele exige a nossa vontade. E quando Jesus vai perceber que a gente o ama verdadeiramente, que a gente coloca acima de tudo, quando nós tivermos essa vontade de perdoar os nossos inimigos, quando nós tivermos essa vontade de superar essas desavenças, sabe? De estar na igreja, não olhando para os problemas, mas olhando para a luz, para o sol, a esperança, que é Jesus. Continuemos. A pergunta que eu faço: temos essa disposição, essa boa vontade? Temos essa boa vontade de fazer esse exercício por Jesus?
É tarefa de casa. Continuemos, amiga. Irmãzinha linda. Diário 1784. Hoje, num diálogo mais prolongado, o Senhor me disse: como desejo a salvação das almas. Minha caríssima secretária, escreve que desejo derramar a minha vida divina nas almas dos homens e santificá-las, Porzinha. desde que queiram aceitar a minha graça. Os maiores pecadores atingiriam uma grande santidade, desde que tivessem confiança na minha misericórdia. As minhas entranhas estão repletas de misericórdia, que está derramada sobre tudo o que criei. O meu prazer é agir na alma humana, enchê-la da minha misericórdia e justificá-la. O meu reino está sobre a terra, a minha vida na alma humana. Escreve, minha secretária, que o guia das almas sou diretamente eu, e indiretamente as guio pelo sacerdote e conduzo cada uma à santidade por um caminho somente por mim conhecido. Bom, eu vou pontuar, porque o tempo já, né, urge, mas olha esse final. Cada uma à santidade por um caminho somente por mim conhecido. É mistério. Nós nunca vamos dar conta de explicar totalmente a divina misericórdia, porque ela é divina, ela é de Deus, é um mistério, ela é infinita. Creio que só quando estivermos face a face, observando o livro da vida, é que vamos ter assim a dimensão do que é uma santa missa, do que nós vivemos. Ou então quando a gente para e olha para trás, né, e começa a fazer um exame da consciência de tudo que a gente já passou nessa obra, então a gente vai entendendo, só podia ser Jesus, só pode ser Deus. Mas vamos lá. Primeiro ponto, o desejo de Jesus é a salvação das almas. Por isso que eu falei, ofereçamos os nossos sacrifícios pela conversão dos pecadores. Segundo ponto, para isso, ele instruiu didaticamente, né, uma secretária, Santa Faustina, é a secretária da Divina Misericórdia, caríssima secretária, né? Terceiro ponto, né, ele não impõe a vontade, ele deseja, né, a salvação, a justificação das pessoas, das almas, desde que queiram aceitar a minha graça. Então ele não impõe. A misericórdia você não deve impor. Ela é atração. Papa Francisco dizia isso. É pela atração. Às vezes a gente gostaria tanto que membros da nossa família estivessem conosco. Você convida, você dá exemplo, mas você não pode obrigar. E dentro da igreja também. A gente percebe que a pessoa, às vezes, foi pela misericórdia que ela encontrou várias atividades na igreja. Aí ela acaba largando a misericórdia e ficando nas outras. Oxalá que ela leve para essas outras pastorais o que ela aprendeu na misericórdia. Mas eu fico muito triste quando eu ouço isso. É uma pena, mas eu vou em tantos acampamentos, vou em tantas espiritualidades, nem sequer o terço da misericórdia fazem. Então, assim, são situações que a gente fica se questionando, né? O nosso papel como divulgador da Divina Misericórdia dentro da igreja, né? Então, se a igreja, se eu estava fora, encontrei a misericórdia do Senhor, comecei a estudar, comecei a participar, e abriu-se um leque para mim. Eu posso sim participar de outros movimentos, mas leve o conhecimento.
leve essa concepção desse Deus misericordioso, segundo os escritos de Santa Faustina. Porém, ele não impõe, nós não devemos impor, mas nós devemos anunciar. Não é verdade? Quarto ponto, o prazer de Jesus é agir em nossas almas, justificá-las e salvá-las. É o Deus conosco. Ele está no meio de nós. Então, quando aquele sacerdote nos fez pensar nisso, eu falei, glórias a ti, Senhor, porque eu sinto a tua presença. Ele não nos deixou órfãos. Ele deixou tudo para nós. Por isso que temos que dar graças, como São Paulo dizia, né? Dar graças a todo tempo, que ele deixou tudo. Ele deixou o Paráclito. Ele deixou Nossa Senhora. Ele deixou o exemplo dos apóstolos. Enfim. O quinto ponto, então, é esse, sentir esse Deus que está no meio de nós. E para terminar, ele diz, ele é o guia e indiretamente nos guia pelo sacerdote. Então, a importância do sacerdote. E assim ele conduz cada alma à santidade por um caminho que só cabe a ele conhecer plenamente. Isso é mistério da fé. Não é para que nós não temos que ficar questionando para acreditar, para crer. Não é para a gente ficar buscando entender para crer. É crer para ver. É crer para experimentar. É crer para sentir. Misericórdia é sentir. É compaixão. É obedecer e respeitar a figura do sacerdote. Como ele é importante. É o in persona Christi, que está na pessoa do Cristo, sem o qual Jesus não vai nos guiar. Sem o sacerdote, Jesus não nos guiará pelos santos sacramentos. Aprendi que, quanto à pessoa do sacerdote, nós temos duas posturas: obedecer e rezar por ele. Essa é a postura que eu aprendi na Divina Misericórdia sobre o sacerdote. Obedecê-lo e rezar por ele, porque são canais de graça. Deixaram toda a sua vida, pelo reino de Deus, pelo reino de Jesus. Sejam quais forem as dificuldades, devemos obedecê-los, pois são esses canais da graça. Portanto, dai graças em todo tempo e lugar, porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito, já dizia São Paulo. Então, que cada um tenha esses discernimentos sobre a riqueza que é a nossa igreja, e que riqueza é esse Deus que se rebaixou, veio até nós e nos permitiu ter todo esse entendimento pela força do Espírito Santo. Que a nossa eterna gratidão a todos os sacerdotes por ser esse instrumento, por ter dado o sim e ser esse instrumento nas mãos do Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. E sua mãe Maria Jesus. Santíssima. Eu confio em vós. Amém. Maravilhoso, Beijo a viu, todos. querida Lili? Maravilhoso. Você sabe que eu estou aqui analisando essa aula, Eu já havia pensado nela, mas não. E agora, com toda a explicação que você fez, com todo assim, o esmiuçamento que você fez, eu percebo assim, de onde que eu tirei o tema e o lema do nosso encontro, nosso retiro do dia 6/6, viu? E primeiro veio Coração Chagado de Jesus.
ó rosto da humanidade. Depois o tema, né, o lema, foi por ti que derramei meu coração em amor. Olha, então analisando aqui, é toda essa lição, né, é toda essa lição, da gente estar vendo o que Jesus fez, todo o sacrifício que ele fez, porque ele queria nos arrebanhar para o céu, nos arrebanhar, que eu digo, é toda a humanidade, né? E ali você vê, ó rosto da humanidade, Jesus com o coração chagado, esse coração chagado dele é o rosto da nossa humanidade, né? E o que a humanidade está fazendo para poder receber isso que ele fala aqui, foi por ti que derramei meu coração em amor, né? Então, sabe, essa lição, sua explicação foi tudo maravilhosa, e agora a gente fica assim, sabe, pensando e vendo como Jesus nos ama, como ele quer o nosso bem, como ele quer toda a humanidade, aonde? Todo mundo no céu, ele quer todo mundo no céu, se vai caber eu não sei, onde é que vai caber gente, mas ele quer catar todo mundo e levar para o céu, né? E eu tenho até essa conversa, agora me fez lembrar de uma vez que estava conversando com uma senhora evangélica, e ela ficou olhando aqui os meus santos, aqui que estão aqui atrás de mim, né? Aquele oratório meu ali é cheio de santo. Ela começou a olhar um e tal, e olhava outro, perguntava outro quem que era, eu fui explicando. Aí depois eu falei para ela assim, para onde que vocês vão quando vocês morrem, né? Nós ficamos dormindo, nós dormimos no Senhor, para esperar a volta dele. Eu falei, mas fica dormindo? Ela falou, Eu falei, escuta, mas quem morreu já há 3.000 anos atrás, 2.000 anos atrás, está todo mundo dormindo até hoje? Eles não têm o que fazer, ficar dormindo, né? Então aí a gente já vê qual é a compreensão da pessoa do que é a vida após morte, do que é Deus, do que é o Espírito Santo, do que é Jesus, do que é o céu, do que é Maria Santíssima, do que são todos os santos que estão conosco, que nos acompanham, e de onde que eles vêm, estão dormindo, acordaram de repente para vir dar recado para nós, acordaram de repente para vir aqui fazer um milagre e voltar. Então a gente vê, né, o quanto nós temos necessidade de clarear o pensamento humano, ir pelo mundo e pregar o evangelho, quanto nós temos que clarear o povo, sabe? Deus lhe pague, viu, Lili? Com todo o coração eu te agradeço, foi tudo maravilhoso. Amém. Eu te agradeço de coração, viu, querida? Silvana, você quer fazer a primeira partilha? Tornar-se santo é uma das nossas prioridades? Partilhamos esse desejo com os outros? Fica à vontade, minha querida. Tornar-se santo, vamos para a primeira parte, né? Boa noite a todos. Quero agradecer a oportunidade de ter escutado essa partilha de hoje, que vem de encontro com a minha construção, a minha, da Silvana, que está se construindo dia a dia, um tijolinho, com muita oração, com consagra aqui, consagra ali, com algumas, escutando vocês no cenáculo uma vez por semana, e mais que tudo, priorizando, me tornar santo para Silvana é uma prioridade. Eu vou contar para vocês um exercício que eu tenho feito como se fosse uma receita de bolo, né? A receita de bolo, ela precisa de alguns ingredientes. Nós somos donas de casa, a maioria aqui é mulher, nós temos alguns rapazes que eu tenho certeza que pelo menos um ovo frito sabe fazer, um arrozinho, alguma coisa sabe. Vamos pensar então nesse bolo Silvana. Esse bolo Silvana, ele precisa de ovos, esse bolo Silvana precisa de leite, esse ovo Silvana, ele precisa da farinha, esse ovo Silvana precisa de alguns ingredientes. Ele precisa do fogo e ele precisa de uma forma para ser colocado. Eu hoje me sinto nesse preparo. Através da minha busca de me tornar santa, é evidente que eu estou muito longe,
Não me, a Santa Faustina me descreve muito bem quando ela fala dessa miséria. Então eu sou o bolo, digamos assim, que está começando a ser preparado. Silvana, vai à Santa Missa. Silvana, vai confessar. Silvana, vai rezar. Silvana, vai conhecer a misericórdia de Jesus misericordioso. Silvana, vai para o cenáculo. E aí começa esse bolo. E aí começa esse fogo do Espírito Santo que você clama, que você precisa para ter como prioridade para ser santo. E infelizmente você não consegue ser esse bolo sem colocar todos esses ingredientes juntos. Então eu vou te perguntar uma coisa: como é que está indo cada um de nós como bolinho? Eu vou falar o bolinho, tá priorizando o teu bolinho? O bolinho, eu diria que são vários itens. Então eu vou dizer para vocês, na minha miséria, no meu dia a dia, eu tô em construção e eu tô sim priorizando. Eu priorizo nas coisas mais simples que vocês possam imaginar. Eu acordo de manhã e eu digo, eu quero ser santa. Hoje. Naquele momento eu peço, eu quero ser santa. Eu levanto, acordo meu filho e digo, Senhor, eu quero ser santa. Eu abro a minha boca, eu digo, eu quero ser santa. Eu estou falando com a minha irmã, com meus irmãos, no meu trabalho, na academia. Eu digo, eu quero ser santa. Então é um desejo meu que em tudo que eu tá ali no meu dia a dia, eu priorize tornar-me santa. Naquilo que Deus me coloca, no bolinho Silvana, que Ele me coloca ali todos os dias. Contato com a Fifi, em contato com a Nadira, em contato com a Liliane, eu peço, eu quero ser santa. Então, vamos dizer que eu estou tentando, na minha miséria, me abrir para a santidade em tudo que eu faço. Em tudo que eu faço. E, claro, desta forma, o bolo a gente não come sozinho, né? Eu nunca vi ninguém fazer um bolo, se empanturrar de bolo sozinho, que não tem graça nenhuma, né? A gente cozinha para o outro. A gente cozinha, normalmente quando você faz um bolo é para partilha, é para estar junto, é para unir. Então, se é para eu ser santo, eu tenho que partilhar a minha santidade, porque se for santa só para mim, ele não vai passar. Como é que eu vou ser um bolo gostoso se ninguém está sentindo esse sabor? Ninguém vai, a Fifi não vai provar e vai falar, ô Silvana, bolinho gostoso, hein? Eu quero que os outros provem do bolo. Eu não sei se vocês estão entendendo a minha analogia. Não vai ter graça, né? Ficar sozinha. Não. Só vai existir tua santidade. Você prioriza a tua santidade a partir do momento que o outro sente quanto tá gostoso, quanto você tá ficando, vou usar a palavra, quanto tá ficando gostoso, tá mais perto de Jesus em tudo, nos sacramentos, e tá ali, é uma coisa, a Fifi não tem como dormir, bolo se mexe, é tudo movimento, vocês entenderam que tudo precisa de muito movimento? A tua vontade, a tua disposição e a tua vontade de partilhar. Não é fechar, ficar embaixo da cama escondidinho ou colocar um bolo guardadinho que ele vai mofar. É comer, é desfrutar de tudo isso na tua miséria mesmo. E eu digo, exercita teu bolinho lá com a tua família, com meu filho, desde que começa teu dia com você mesmo. Eu acho que no dia a dia, essa construção, essa prioridade, mas gente, tem que pôr na cabeça, exercitar, sabe? Eu quero ser santa, eu quero ser santa, em tudo que você estiver fazendo. E partilhar, e é evidente que todo mundo vai sentir o cheirinho gostoso, aonde você estiver, vão estar sentindo aquele cheiro do bolinho que quer ser santo, amém? Amém. Uma analogia excelente, viu, Silvana? Mas você sabe que você falou engraçado, porque para eu fazer bolo, tudo meu tem que ser sem açúcar, né? E as vizinhas que fazem bolo, fazem tudo, e elas querem, por exemplo, para mim, elas sabem que não quero que traga.
Mas aí eu faço meu bolo e ponho só um pouquinho, se é para pôr um copo, eu ponho só um pouquinho assim de açúcar no copo, né? Aí eu faço o bolo, eu moro aqui sozinha, né? Então eu passo o bolo, o que você falou, eu cato esse bolo, eu reparto para as vizinhanças, tudo. Porque aqui nos mandares a gente é 4, sabe? Eu passo ali, acabo de fazer uma comida, pego a comida, reparto tudo, né? Um pouco para cada um pouco para cada um. E a Fifi, e aí o bolo é muito individual, um faz de chocolate, um faz de abacaxi, um faz com açúcar, um faz sem açúcar, um faz com cobertura, o outro sem, e Deus vai tratando daí de colocar a tua santidade nos lugares certos, pouco mais... Ela falou que quem sabe o nosso caminho é só Ele. É só ele que sabe o nosso caminho, é que Ele falou para ela que quem sabe o caminho da sua perfeição, só eu. Só eu, Ele falou, né? Então tá certo, obrigada, querida, muito obrigada, foi muito valioso a sua analogia, gostei bastante, viu? Daqui a pouco eu vou comer bolo. Cadê a Juliane? Juliane, me deu vontade de comer bolo. Cadê você, Ju? Fala, meu amor, a Juliane, a nossa Goiânia. A pergunta é: quais são as disposições necessárias para tornar-se santo? Bom, a Silvânia explanou bem o caminho dela de santidade dela, eu vou explanar a minha. Certo. A minha muitas das vezes, assim, há um tempo atrás eu tive uma crise existencial. Falei, gente, eu estou dentro da igreja e eu preciso fazer as coisas, porque tamanha bênção que Deus dá na vida da gente. E eu achava pouco, falava, gente, mas é só coordenando, porque eu coordeno 2 pastorais. E eu falava, não, eu preciso fazer mais. E aí, conversando com Deus, eu gosto muito de Santa Teresinha de Lisieux, e ela falando que a gente não precisa ser santo, fazendo as coisas extraordinárias, assim como eram os santos excepcionais. E ela vem no livro dela, A História de uma Alma, falando da gente ser santa dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa vida, da nossa rotina. Então, por exemplo, eu sou do lar, eu tenho meu marido, eu não tenho filho ainda, mas um simples varrer de casa, oferecendo com amor, um jantar para o marido, ensinando o filho, enfim, tudo isso vai trilhando o nosso caminho de santidade. E eu fui, sabe, despertando isso, foi virando minha chave. Eu falei, gente, eu não preciso disso. Então, Santa Teresinha, ela vem mostrando essa simplicidade do ordinário, da nossa vida habitual, com o extraordinário. E contrapondo isso, vem o Padre Pio de Pietrelcina, que ele já tinha os dons, os carismas dele, que tinha os estigmas, os dons de leitura, o poder da bilocação. Só que eu não vejo nisso. Eu vejo Juliane, caminho, colocando minha pedrinha, meu degrau, para poder subir. Então, na minha simplicidade, eu falei, gente, eu não vou fazer coisa fora do habitual, eu vou fazer as coisas sempre com o amor condicional a Deus e a confiança em nosso Senhor Jesus. É isso que eu quero. Porque às vezes eu me perguntava, eu falo, gente, eu tenho que fazer mais, eu tenho que, sabe, tipo querer me vangloriar. Eu falei, não preciso disso. E aí eu fui conversando com Deus e vem os santos e mostra muita realidade deles e eu fui me pegando naquilo. Então eu falei assim, não, eu preciso trilhar esse caminho na simplicidade, no meu dia a dia, dentro da minha casa, dentro da minha rotina, do meu trabalho. Por exemplo, eu sou nutricionista. Uma vez na semana, eu faço uma visita a uma família carente que precisa, que não tem poder aquisitivo para poder pagar uma consulta, eu faço isso. Então, são obras caritativas que eu faço. E Santa Faustina, dentro do diário, ela fala, né, das obras de misericórdia, corporal, espiritual, e assim eu quero fazer. Dar de beber a quem precisa, assim como ela fala, orar pelos doentes, vestir as pessoas, é isso que eu quero trilhar. E aí, eu coloquei algumas coisas aqui, dentro da minha realidade, o que deve ser feito para eu trilhar esse caminho e servindo para nós, leigas também. Eu coloquei aqui,
além da gente seguir os sacramentos, porque uma santidade, esses dias eu vi até um post do Frei Gilson falando assim, que a gente tem que imitar Cristo. Na hora que eu vi isso, eu falei, gente, imitar Cristo, Deus é perfeito, gente, eu sou a miséria, igual a Silvânia tá falando, eu sou essa porcaria aqui, mas assim, a gente tenta, igual a Silvânia fala, eu quero ser santa, eu quero ser uma santa, Juliane, por que não? Mas nisso a gente precisa cooperar com as obras, colaborar com as obras de Deus. E aí eu coloquei aqui, então, a mãe cuidando dos filhos com amor, ajudando o próximo, rezando pelos nossos inimigos. Olha, gente, não é fácil. Teve um dia, num estudo aqui, que estava até comentando de disputa entre pastorais. Aquele negócio caiu como uma luva para mim. Eu falei, meu Deus, porque assim, sempre as pessoas querem aquele espírito de competição, e aquilo lá foi me desgastando tanto, e eu fui sofrendo com aquilo. E aí um dia veio o Diário de Santa Faustina falando assim que era para oferecer as nossas dores, as nossas dificuldades, nossas provações, tudo para em amor a Deus, para unir a dor dele na cruz pela nossa redenção. Nina, você acredita que do nada eu fiquei outra pessoa? Então, assim, eu aprendi a lidar com isso. Mas essa competição, e eu entrava na pilha do pessoal, eu falei, gente, eu não quero isso tá, sabe, me martirizando. Outro ponto também, suportando as dificuldades com fé, vivendo honestamente, tendo paciência com os outros. Eu sou totalmente impaciente, eu peço muito a Deus que eu tenha paciência, porque às vezes as pessoas tiram a gente do sério. Quero ter muita virtude da humildade. Humildade, gente, não é para qualquer um, não é fácil. Assim como Nossa Senhora, que guardava todas as coisas no coração, eu sempre peço a Deus para que eu tenha esse dom, mas não é fácil, não. É bem difícil. Então, assim, o que eu deixo aqui da minha vivência é assim, eu não quero fazer as coisas extraordinárias, eu quero fazer as coisas dentro do meu ordinário, dentro da minha realidade. É assim que Santa Teresinha de Lisieux mostrou para mim. Juliane, faça suas coisas com amor, com total confiança em Deus, sabendo da sua pequenez, e seja como uma criança espiritual. Se abandona, assim como uma criança depende totalmente do pai para alimentar. Se abandona, confia em Jesus misericordioso. Amém? Amém. Amém, querida. Maravilhoso. Muito obrigada, viu? Eu pareço que não sei, cadê a Vera? A Vera está por aí? Estou aqui sim, boa noite. Cadê você que eu não estou te vendo? Estou aqui. Tá sumidinha, ela não apareceu. Tá na segunda página, Fê. Ah, porque eu passei a aula inteira procurando, cadê a Vera? Cadê a Vera? As meninas estão aqui. Eu entrei um pouco tarde. Tudo bem? Tudo, que bom. Com vocês, tudo bem? Graças a Deus, está tudo maravilhoso aqui hoje, está tudo maravilhoso. Até eu estou feliz da vida aqui com que Deus mostrou para mim, de onde é que ele tirou esse nome e esse título aqui, que é o tema e o lema do nosso retiro, no dia 6/6, praticamente sobre tudo essa doação dele, né, derramando a alma dele em amor para todo mundo. Querida, você que vai fazer para nós a terceira, tudo bem, Dri? A Dri está quietinha ali, bonitinha ali. Tudo bom? Boa noite, querida. Boa noite, querida. Aqui está a Luzia, está a Cida, está a Divina, está a Eliana, está a Conceição, está a Neuza, está o Denaira, o Eurico. Olha, está tudo lá de cá, que belezinha. Alguém poderia tirar uma foto, né? Tá tão bonito assim, ó. Precisa abrir, todo mundo abrir aí, para a gente poder tirar uma foto aí. Fifi, deixa eu só tirar uma dúvida. É a Adri que vai fazer a terceira ou é eu? É você. Ah, tá. É você, não é que eu a vi ali e falei, oi, Di, tudo bom? Eu falei para ela, tudo bem. Tá. É que eu vejo vocês aqui, eu fico tudo feliz. Cadê? O que vai acontecer aqui? Peraí. Eu mandei por galeria grande aqui, virou não sei o que tem aqui. Peraí. Deixa eu voltar onde eu estava. Peraí. Bom, então eu vou em primeiro lugar, né? Aí todo mundo abre a janelinha para tirar a fotografia. Tá. Em primeiro lugar, eu quero assim, ó, eu vou fazer uma coisa que está muito forte no meu coração. Eu quero agradecer a todos vocês, principalmente o pessoal de Presidente Prudente, porque as experiências que vocês nos passam, a maneira com que vocês entendem o amor de Deus é uma coisa assim muito, muito, muito gratificante para a minha vida.
apesar de toda a minha história mística, né, que eu tive uma experiência mística com Nossa Senhora, mas eu tô crescendo muito com vocês. Então, assim, ó, recebam o meu abraço, assim, ó, um a um, de coração, de todas as maneiras que vocês expressam a formação, as partilhas, de cada uma de vocês, eu acrescento alguma coisa que eu preciso melhorar. Tá? Então, agora vamos à resposta. Minha resposta vai ser uma coisa, assim, bem espontânea, porque, na realidade, eu não preparei. Os graus para ser santo, nós temos que passar por vários graus até atingirmos a santidade, tá? Mas esses graus, eles têm no meio da nossa busca, do nosso crescimento espiritual, do nosso aprendizado com o catecismo da Igreja Católica, do que Jesus nos pede, existe também as nossas fraquezas humanas. E muitas vezes essas fraquezas humanas, essas dificuldades emocionais até de repente que a gente tem, nos impede de entender melhor o que Jesus quer da gente. E aí eu vou contar uma coisa assim bem pessoal, num momento da minha vida, não lembro qual é o ano, eu estava muito assim chateada com tudo que estava acontecendo e eu me queixando na intimidade com Jesus. Jesus, o que o Senhor quer realmente de mim? Perdi amigos, perdi marido, perdi família, perdi filhos, o que mais o Senhor quer de mim? E a resposta dele foi: eu estou te dando um convite à santidade. Estou te fazendo um convite à santidade. Então, assim, ó, tudo isso que vocês colocaram para nós trilharmos esse caminho, ele tem que passar pelo sim. Um sim que Nossa Senhora deu incondicionalmente quando Jesus perguntou: tu aceita ser a mãe do Salvador do mundo? Ela não questionou o que vinha pela frente. E assim nós temos que também fazer. Nós temos que ter uma confiança incondicional de sermos apóstolos da Divina Misericórdia com aquilo que Jesus preparou para a gente, não nas nossas expectativas. E às vezes as nossas expectativas, elas estão acima, ou então de repente caem diante das dificuldades, no desânimo, mas a gente tem que acreditar que se Deus nos colocou unidos em família, nos colocou nesse crescimento individual, é porque alguma coisa no mistério da Trindade ainda não nos alcança. Mas temos a certeza que estamos no caminho. E eu quero repetir uma coisa, assim, que dentro dessa lição, que eu acho que a gente tem que meditar muito bem, que é no diário 1107, quando Jesus diz assim, ó, Santa Faustina, nem graças, nem aparições, nem êxtase ou qualquer outro dom que lhe seja concedido, ou que nós temos, né, concedido, tornam a nossa alma perfeita, mas sim a união íntima com Deus. Estes dons são apenas o adorno da alma, que nem a Silvana falou, a preparação do bolo, né, o adorno, mas não constituem a essência e nem não constituem a essência nem a perfeição. A minha santidade e perfeição consiste em uma estreita união da minha vontade com a vontade de Deus. E aqui é colocado muito bem que nós temos que nos colocar a caminho, mas a vontade é do Filho, é de Deus para o Filho e do Filho para nós. E aí, então, tem toda a nossa vida, a caminhada do sofrimento, da aceitação, como é que eu vou dizer assim, de reconhecer as nossas imperfeições e continuar persistindo, né? Então, Deus nunca força a nossa livre vontade. De nós depende se queremos aceitar a graça de Deus ou não. Se queremos colaborar com ela ou desperdiçá-la. Então,
essa lição, assim, ó, Lili, foi maravilhoso que você falou, as gurias também, a Silvana e a Juliana, eu acho que, assim, ó, essa lição, para mim, de todos os, vamos dizer, as lições que eu participei nos AEDM durante 5 anos, 5, 6 anos, né, foi uma lição, assim, extremamente profunda, perfeita, de encontro àquilo que Jesus espera de nós. Então, fica aqui, teria muito mais coisas para dizer, mas eu acho que tudo no tempo de Deus a gente vai acrescentando na nossa caminhada. Então é isso, que sejamos perseverantes e que a gente pense que não é porque a gente tem um dom, não é porque a gente é mística, não é porque a gente é acolhedora e tudo, vai nos tornar santa. Não. A santidade até o último minuto da vida. Até o último minuto. E ali, no último minuto, muitas pessoas dependem de uma palavrinha muito simples, que nos acompanha diariamente, que é o perdão. Se eu não conseguir perdoar ao meu irmão, eu não vou conseguir chegar a encontrar a face do Senhor. Isso é o que eu penso, né? E a nossa busca, eu acho que é toda essa. Ok? Muito Amém. Obrigada, Vera, eu que agradeço, bem, viu? Eu quero Liliana, só dizer fala, assim, querida. Eu quero só dizer assim, complementar assim para a Vera, exatamente, eu me senti impactada a primeira vez que eu me deparei com esse módulo 4. E ele é lindo demais, lindo. Façam assim, todas as lições são lindas. Tem Silvana, tem uma lição que é só sobre o Espírito Santo. Aqui a gente vai entender a Santíssima Trindade, o papel, assim, a importância da adoração, enfim. E também dizer para Juliane, eu falo sempre, nosso sacerdote até riu a primeira vez que eu falei, imitar Cristo é muito difícil, mas a tentativa já dá uma diferença grande. E é isso, a gente vai tentando, e ele vai saber a hora certa que a gente vai estar pronto. Amém? É verdade. Amém. A Fifi, Oi. Santo Agostinho tem a frase mais conhecida dele que diz: Senhor, é duro te seguir, mas é impossível te deixar. Mas, gente, olha aqui, o Frei Gilson sempre diz o seguinte: quando você tiver assim numa situação assim que você não sabe para que lado vai, então você diz o seguinte: Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração igual ao vosso. Então é igual ao coração de Jesus, é que a gente evolui. É que quando ele nos chama para uma missão, ele chama para você ir fazendo o bolo, né, Silvana? Esse bolo que você vai fazendo. Então, eu experimentei muito isso na minha vida. Estamos em construção. São 25 anos esse ano que eu vou ao Congresso da Divina Misericórdia. E foi por um acaso. Eu não estava indo para Curitiba para Congresso, eu estava indo para Foz do Iguaçu. Aí passa uma moça e me dá um santinho lá dizendo que era o primeiro Congresso. E eu desisti de ir para Foz do Iguaçu e fui para o Congresso. E nunca mais deixei de ir. Espero. Ela ganha todas as vezes presente porque vai. Quem é a pessoa que vem em todos os congressos? Adivinha quem está lá? A Vânia. Falei, eu nunca vou ganhar essa, ela vai ganhar todas. Ela ganhou. Ela já ganhou de mim, ó. Eu passei 4 anos que eu não consigo ir. Né? Faz 4 anos que eu não consigo ir. Toda vez que chega no Congresso, tem uma operação para eu fazer, uma cirurgia para eu fazer. Eu acompanho a Vânia desde aquela época. A Vânia está só 1 ano na minha frente. Vocês estão velhos, hein? Vocês estão velhos, hein? Mas olha,
Para ver como o Espírito Santo é maravilhoso. Porque eu sou novinha. E gente, esse mas bolo vocês sabem falar uma coisa assim que a gente tem que pensar muito no que faz. Esse ano eu ainda não comprei o meu ingresso. Eu vou deixar para comprar na hora. Eu vou pagar mais caro, mas eu vou deixar para pagar na hora. Porque todo ano eu compro na hora, me surge uma cirurgia, já faz 4 anos que estou fazendo cirurgia todo ano, justo no congresso. Eu gostei da sua estratégia. Esse ano eu vou pagar na hora, vou guardar dinheiro, pago na hora. Gostei da estratégia, Fipe. Esse ano vai. Esse ano eu vou deixar. Se Deus quiser. Jesus vai me ajudar, vai tirar tudo quanto é cirurgia do meu caminho. Não é possível, não é possível. Amém. Não é possível. 4 anos seguidos, assim, ó. Deus é mais, né? Deus é mais. Deus é mais. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem um propósito. Ele tem. Ele me carrega, né, gente? Eu já sou uma amostra viva do poder de Deus, do poder de Jesus Cristo misericordioso. Eu sou. Crianças, você está sempre nas minhas orações. Eu rezo o Rosário da Madrugada todo santo dia. Graças a Deus. O seu nome está lá. Os nomes que a Lili também manda para mim, também estão lá. Eu agradeço de todo o coração. Fala para Jesus me levar para o congresso, esquecer que existe cirurgia nesse mundo. Nós vamos esquecer que tem cirurgia nesse mundo. Gente, foi tudo maravilhoso. Eu quero agradecer de coração. Sabe, Vera, você conforta muito a gente falando, né, do nosso cenáculo, da nossa turma toda aí, dos nossos irmãos todos, que estão sempre um pelo outro, um ajudando o outro, um segurando o outro, um ensinando para o outro. Isso para mim é muito importante saber, porque tem hora assim que eu falo, meu Deus do céu, tá difícil, eu não presto para nada, não faço nada, tá tudo parado, tô tudo, sabe, parece que não sei, eu não estou servindo para nada. Então é muito bom a gente ver que a gente está conseguindo caminhar todo mundo junto, né? E vocês me ensinam a cada momento. Vocês veem, eu falei para Eliane, Jesus traz as coisas na minha cabeça, né? A minha colega falou, Fife, nós temos que pegar depressa um título um tema para entregar para o padre do dia 6/6, isso foi, acho que foi em fevereiro, março, que ela me disse. Tem que levar para ele amanhã e tal, mas assim, vai fazer o quê? Aí eu estava em oração, aí veio assim, coração chagado de Jesus, ó rosto da humanidade. Aí foi para Lili que eu falei, não sei para quem foi que eu falei, sobre esse nome, eu falei, gente do céu, está na minha cabeça esse tema. Aí eu peguei, anotei, e falei, vou esperar, quem sabe outra hora aparece alguma outra coisa. Menina, eu deitei e dormi. Dormi quando foi de manhã cedo, eu sentei na cama, a hora que eu sentei na cama, foi por ti que derramei meu coração em amor. Foi, não é possível. Veio o resto, veio o lema. Aí eu peguei depressa, escrevi, guardei, e falei, pessoal, manda para o padre. E mandamos para o padre. Eu não tinha nem ideia do que escrever, como é que escrever. A gente sabe, lógico, quando você fala coração chagado, rosto da humanidade, você já sabe o que você quer pôr no papel para poder falar para a pessoa, né? Mas olha, agora quando chegar hoje na nossa aula de hoje, na nossa formação, olha, eu fui escrevendo aqui, fui anotando tudo que veio na minha cabeça aqui, foi vindo de como esta aula de hoje, essa formação de hoje é praticamente o encontro, o retiro que nós temos que fazer. Então, amanhã, na hora que eu sentar para tentar fazer alguma coisa, eu já sei aonde é que eu vou me apoiar. E isso eu agradeço de coração a todos vocês, agradeço de coração pela Lili, que eu amo ouvir as pregações dela, são todas maravilhosas. Eu agradeço de coração, agradeço muito a minha Soninha querida e amada, que eu amo tanto, que eu fico feliz quando eu vejo ela voltar. Tá todo mundo em oração esse mês, Nossa Senhora, graças a Deus, né, gente? Agora depois em junho vai ser o Sagrado Coração de Jesus. Por isso que veio alguma coisa para mim no coração chagado dele, porque é dia 6/6, no mês de Jesus, do Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, que nós vamos fazer esse retiro. E aí eu falei, tem que ser assim, falar do coração chagado dele.
Gente, Deus abençoe, Deus lhe pague, Nossa Senhora Aparecida, Jesus misericordioso, desça muita graça sobre vocês, sobre as suas famílias, por tudo aquilo que vocês vêm ficar conosco, por tudo aquilo que vocês fazem, nós podemos melhorar um pouquinho mais, nós conseguimos também caminhar todos juntos para o caminho da santidade, que é meio impossível, mas quem sabe Jesus tem misericórdia, né? E dá uma puxadinha para a gente, né? Amém, queridos amados. Deus abençoe a todos. Amém. Deus pague a todos. Afife, isso é partilhar a santidade. Parabéns, obrigada. Isso é partilha, esse cenáculo é a partilha que a gente tem que fazer, tá certinho, é isso aí. Verdade. Graças a Deus, Deus seja louvado, Deus seja louvado. Obrigada, meninas. Né? Que Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, dê essa bênção sobre todos nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós. Olha que lindo ele aí. Jesus, eu confio. Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Viva Jesus! Tudo por ele, né, gente? Nossa gratidão a ele que nos uniu. Beijo, boa noite para todos. Nós estamos grudados já faz tempo, nós estamos grudados faz tempo, né? Boa noite para todos. Tiraram a fotinha? Boa noite. Conseguiram tirar a foto, gente? Eu tirei, mas tinha janelinha fechada. Abre a janelinha aí, todo mundo. Estava com a porta aberta, a janela aberta. Abram as câmeras, gente. Pessoal, não fecha as portas, não, gente. Não fecha. Abre as câmeras que eu vou tirar aqui, depois eu passo para a segunda folha. Abre a primeira câmera aí. O pessoal não abre. Deixa lá no 2. O 2 fechou todo mundo. Ô, Cassiano, Conceição, abre aí. Luzia, abre aí a janelinha para tirar a fotografia. Está aberto só a Cida, a Eliana e o Cassiano. Amém, Jesus. Amém. Boa noite, gente. Fique com Boa Deus. noite. Abençoe a todos. Boa semana. Até amanhã, se Deus quiser. Amém. Até a próxima, se Deus permitir. Ele vai permitir, ele é mais.